Faltam 6 dias para as eleições de 2022. E para falar dessa reta final de campanha do primeiro turno, a gente recebe agora o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde ao telespectador. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Eu sou o ministro da Secretaria-Geral do Governo. Já desde 2019 eu estou trabalhando ao lado do presidente Bolsonaro para transformar o Brasil. Fui ministro da Articulação Política, posteriormente uma passagem rápida pela Casa Civil, e hoje estou na Secretaria-Geral, que também é centro de governo, com várias missões lá, a Secretaria de Modernização do Estado, da Inclusão na OCDE, nós temos a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, a Imprensa Nacional, a Secretaria de Administração, são várias missões, mas a principal é estar ao lado do presidente nessa transformação que nós estamos realizando. Esse tempo curto de campanha, é bom que o telespectador saiba, né? Tem ocorrido esses debates, mas às vezes o presidente não tem o tempo necessário de passar números importantes para a população, né? Que tem dificuldades, a gente sabe disso, depois da pandemia. Então, dados importantes, estamos tendo agora o terceiro mês de deflação. Isso é importante porque tanto se criticou lá atrás, no início do ano, a alta dos combustíveis. Agora os combustíveis já caíram. Sábado mesmo eu estive em Campinas com o presidente, passamos lá, tinha um posto 4,46. A gente sabe que o combustível ele impacta em várias áreas da economia. Nós, de janeiro agora, é importante que o nosso telespectador saiba, foram gerados 16 milhões de empregos. Então, o que quer dizer isso? São 6 milhões de empregos formais, carteira assinada, tudo bem, e 10 milhões de informais. Aí vem um crítico de sempre e diz assim, não, mas informal não tem direito disso, daquilo. Interessa é a pessoa poder dar alimento à sua família, né, poder dar dignidade. Então, nós estamos com 16 milhões de emprego e chegamos a um número muito importante. É bom o telespectador saber. Nós temos hoje no Brasil, né, 106 milhões de brasileiros trabalhando. Então, isso tudo é fruto de uma política econômica conduzida pelo ministro Paulo Guedes. Depois de crises que nós tivemos, as pessoas parecem que esquecem, né? O presidente Bolsonaro ele teve um início de governo, digo aí, uns 5 meses, que eu cheguei em julho de 19, aí veio Brumadinho, em seguida óleo nas praias, aí veio a pandemia, que, vamos ser sinceros, ninguém sabia direito o que era. Por exemplo, eu tenho o meu genro empresário aqui em São Paulo, um dado que o telespectador não deve ter com certeza. Só de estabelecimento comercial ligado a restaurante, bares e coisas, foram fechados, por causa do lockdown, 50 mil estabelecimentos. Vou repetir esse número. Quando eu digo 50 mil, não é um número abstrato. São famílias que perderam emprego. É o manobrista, é o cozinheiro, é o garçom, é o gerente. Perderam o emprego. Por que eu estou citando isso? O presidente, com a visão dele, preocupado com a população, com o social, ele decidiu, na época, criar o conhecido auxílio emergencial. E tem que, por uma questão de justiça, tem por onde eu passo, eu tenho que divulgar isso. A decisão da criação foi dele, da equipe econômica, foi aprovado pelo Congresso, muito se debate quem é o autor. O autor foi ele. Eu, quando era ministro da Articulação, foi no dia da votação, o líder do governo me ligou e estava a dúvida se ia ser 300, se ia ser 400. E o líder do governo falou, general, ele me chama, foi meu cadete, né? General, vamos decidir e seja nós os autores, R$600. Eu liguei ele para o presidente da República, ele consultou o ministro Paulo Guedes, e aí foi aprovado R$600. Isso é importantíssimo, porque, por exemplo, não li pesquisa ou alguém me informou. Eu estive uma semana em Morro São Paulo. Fala nisso, meu abraço aí aos baianos. E fiquei lá uma semana. E eu, curiosamente, não sou uma pessoa conhecida, perguntei para um ambulante na praia. Estava me servindo ali uma água de coco. Vem cá, me mata a curiosidade. Como é que vocês aqui em Morro São Paulo, que só pode chegar de barco, e o governador da Bahia proibiu os barcos levarem os turistas, como é que foi aí durante a pandemia? Falou, olha, chefe, se não tivesse o auxílio emergencial do governo, nós tínhamos morrido de fome. Porque não tem um turista, como é que ele ia fazer para viver? Então, quando se diz que foi criado esse auxílio emergencial, é importante que a gente entenda isso. E o nosso telespectador saiba, o presidente teve essa preocupação,
Consciente disso, ele está propondo para o ano que vem, muita gente tem criticado, como mandou a LDO só com R$400. Posteriormente será feito esse acréscimo, Paulo Guedes já sinalizou, então é importante mostrar esse lado humano do presidente. Aproveitando que eu tenho essa relação de amizade, esse espaço que a Band está me dando, eu conheço o presidente, né, desde 1973. Nós éramos jovens alunos na Escola Preparatória de Cadeiros do Exército, em Campinas, aqui pertinho. E o presidente, na época, o nome de guerra dele era Jair, né? Ele sempre se destacou por duas coisas. Primeiro, pelo vigor físico, que ele sempre foi atleta, né? E segundo, na época a gente estudava, eram 3 anos, o atual segundo grau, o ensino médio, e ele sempre dormia mais cedo e tirava graus altíssimos. É um grande mistério, né? Nós fomos saber depois que ele tinha o segundo grau, tanto é que no final do ano ele passou para a Academia Militar. Mas o que eu quero dizer é essa pessoa humana que as pessoas não conhecem. Eu vou dar um testemunho aqui de quem, durante a sua internação no Hospital Einstein, eu comandava aqui em São Paulo, o CMSE, eu fui várias vezes lá no hospital. E 2 ou 3 vezes, para não haver nenhum envolvimento do general com um candidato à presidência, eu ia sempre civil, mas umas 2 ou 3 vezes eu fui fardado. Por que eu estou citando isso? Já com quase um mês de internação, uma senhora, eu fui saber depois, que era chefe da enfermagem, ela me procurou. Eu sou o general Ramos. Eu falei, não, eu sou amigo do internado, do Jair Bolsonaro. Por quê? Não, porque, olha, eu vou confessar uma coisa, até se um pouco a consciência pesada. Eu falei, o que houve? Quando ele chegou aqui internado, no dia 7 de setembro, a gente aqui, a maioria, principalmente das mulheres, a gente não gostava dele, não. A gente tinha uma ideia dele e tal. Eu falei assim, mas por que a senhora está dizendo isso? Pô, lá, hoje ele é adorado aqui, porque ele é muito simples, não? Ele fala com a gente, ele cumprimenta, ele brinca, ele anda com soro, né? Brinca com a gente. Então, é esse presidente que a gente tem que conhecer, que as pessoas não conhecem, falam sem conhecimento de causa, e nós, eu principalmente, que o conheço há muitos anos, né, tem a obrigação de divulgar, juntamente com o que ele tem feito na economia. Eu estava conversando antes da entrevista com algumas pessoas, general, né, ministro, mas o importante, por que ele quer continuar? Poxa, ele quer continuar, e se Deus quiser será reeleito, porque ele quer dar continuidade ao que ele está fazendo de bom para o nosso país, para o meu país, né? Porque o outro candidato diz que vai fazer um bocado de coisa. Mas por que não fez nos 13 anos que ele estiver na frente? Mas a nossa esperança e a nossa certeza, né, é que o presidente vai ser reeleito. Eu digo isso para o telespectador, com muita convicção, porque, que nem a gente fala, eu tenho data-feira, eu faço feira. Minha esposa, que eu estou casada há muitos anos, 42, ela faz a lista e eu vou na feira. E as pessoas não sabem que eu sou ministro. E eu meio assim dou a cara a tapa. Eu saio perguntando, e a maioria, Bolsonaro, tem um ou outro fala Lula, Bolsonaro. Então, é isso. Agora, general, o senhor toca numa pauta sempre que é importante ser dita, que é a economia, né? Sem dúvidas. Agora, eu te pergunto também, ocupando um cargo tão importante, estratégico dentro do governo, qual o maior desafio quando olhamos para esse cenário eleitoral, na sua opinião? O maior desafio é que as pessoas, talvez, essa é uma grande oportunidade que eu estou tendo hoje aqui, tenham coisas reais, números, dados, projetos de governo, né? O que o presidente Bolsonaro pretende dar continuidade, né? Ele acabou com a corrupção, essa que é a verdade. Nós tínhamos, vou dar um exemplo, um número, o telespectador pode depois pesquisar. Porto de Santos, até 2018, olha os números, ele tinha um prejuízo anual, acredite nos números, de 400 milhões de reais. Ou seja, 400 milhões de reais, que é dinheiro do imposto nosso, era desviado. Hoje, o mesmo porto tem 300 milhões de lucro. Os Correios, da mesma forma, ou seja, ele moralizou as estatais porque ele teve o quê? A preocupação de colocar pessoas técnicas. Vocês olham os ministros, eu não me incluo, mas tenho uma relação com eles, sempre me perguntam, general, o senhor é ministro que é amigo dele? Não, veja bem, eu o conheço, sou muito amigo dele, mas o presidente Bolsonaro também conhece a minha história no Exército e fora dele. Eu tive várias missões, comandei tropas da ONU no Haiti, eu tomei conta da segurança na Copa do Mundo, na Olimpíada, e aqui em São Paulo, quando eu comandei com muito orgulho aqui em São Paulo, a greve dos caminhoneiros. Então ele sabe que durante todo esse período ao longo da minha vida, eu desenvolvi, agreguei, graças a Deus, alguns valores ou conhecimento para negociar, dialogar, superar a crise.
Então, juntou as duas coisas. Então, eu, como ministro dele atual, eu tenho a obrigação, como você perguntou, de divulgar para as pessoas esses números. Ele acabou com a corrupção, ele pretende dar continuidade. Pô, infraestrutura. Olha, a infraestrutura do nosso Tarcísio, está concorrendo agora o governador e o ministro atual também é muito bom, está transformando o Brasil. A ponte lá na Foz do Iguaçu, a segunda ponte, foi com dinheiro de Itaipu, que antigamente dava prejuízo. Nós já fizemos a segunda ponte e ele está iniciando outro. Com o quê? Com o dinheiro que está sendo aplicado, que era desviado. Só isso é a importância de dar. Agora nós temos, aí está um dado importante, que a população tenha acesso a isso, que ela saiba, tenha conhecimento. General, em uma eleição tão polarizada, né, que o senhor, quem está nos acompanhando também consegue perceber, todas as atenções se voltam para a necessidade de uma votação tranquila. Sim. Qual a avaliação do senhor para este dia que está chegando, dia 2 de outubro, próximo domingo? Olha, o presidente tem sempre falado, e é um democrata, por mais que critique, ele ficou 28 anos no parlamento, foi eleito, e também como presidente, a gente espere que a população compareça às urnas, manifeste a sua vontade através do voto, num processo que está sendo acompanhado por convite. O presidente já frisou isso várias vezes, as Forças Armadas foram convidadas a participar desse processo, né? Que seja transparente, que seja condições de ser auditado e que realmente o resultado a gente tem uma certeza, e eu tenho uma convicção muito grande que vai correr tudo bem com a eleição do nosso presidente Bolsonaro. Para finalizar, algumas palavras-chave que eu pude perceber, né, que é a questão da economia, também segurança, sim. Olha só, transparência. O cidadão de bem, a pessoa humilde que pega seu trem de madrugada, essa hora não está ouvindo, talvez veja no Jornal da Band, ele quer saber na prateleira do mercado que ele possa comprar. Então, todas essas medidas que o governo está tomando, vai chegar e já está chegando. Eu tenho uma ideia, você olha países europeus, Estados Unidos, eu tenho amigos que moram lá, brasileiros, está com a inflação de quase 2%, eles estão igual barata tonta, não sabem o que fazer. Na Inglaterra houve uma queda no PIB de 9%, Itália 7%, por aí vai. O Brasil, com toda essa dificuldade, ainda vai crescer esse ano. Ainda ontem eu liguei para Paulo Guedes e falei, Paulo Guedes, não me deixa passar vexame na entrevista da Band. Falou, Ramos, nós vamos crescer esse ano 4%. Por que é importante frisar isso? Porque a economia que interessa para a população, que precisa botar comida na mesa, que precisa estar sempre dando o sustento para a família. E, mais uma vez, eu destaco a função social do Auxílio Brasil atualmente, que, como eu tenho dito, tem pai, o filho tem pai, e o nome dele chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, muito obrigada, general. Eu agradeço a Band pela sua oportunidade e o que eu desejo é que o Brasil realmente tenha paz e prossiga o seu futuro com a reeleição do nosso presidente. Muito obrigado. Bom trabalho sempre e até a próxima. Muito obrigado. E lembro a você ainda que amanhã o Band News TV também vai entrevistar Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores no governo e ministro da Defesa no governo Dilma, sobre a reta final nas eleições.